etapa do Campeonato Nacional de Flat Track voltou à Póvoa de Varzim, penúltima prova da temporada e com muito ainda para decidir nas várias classes. Ao contrário da primeira passagem pela Póvoa, em que o percurso era oval, neste caso os pilotos enfrentaram uma pista mais ao estilo motocross e que parece ter sido do agrado de muitos dos concorrentes. A primeira classe a ir a exame foi a de Mini Flat Track, com 5 concorrentes presentes. Primeira manga dominada por Luís Souza, que terminou no primeiro lugar e garantiu os primeiros 25 pontos do dia na Póvoa. A moto com o número 30 terminou com quase 5 segundos de vantagem para Maurício Santos, que ficou no segundo lugar. José Alves foi terceiro, com o então líder do troféu André Ferreira a acabar em quarto e Rui Souza na quinta e última posição desta primeira manga. A segunda manga foi bem mais renhida, sobretudo na luta pelo primeiro lugar. As 4 voltas ao percurso mostraram um duelo aceso pela vitória entre Maurício Santos e Luís Souza. Os números 77 e 30 estiveram muitas vezes lado a lado. Mais para trás, Rui Souza voltou a ficar no quinto lugar, mas a menos de 1 segundo do quarto classificado, que foi novamente André Ferreira. A terceira posição foi para José Alves, que acabou esta manga com cerca de 3 segundos de avanço sobre André Ferreira e 5 de atraso em relação ao segundo, que foi Luís Souza. Maurício Santos acabou por se impor nesta segunda corrida do dia e garantir os 25 pontos da vitória, mas o equilíbrio entre os 2 primeiros foi tal que a diferença entre ambos foi inferior a 1 segundo. Depois de 2 mangas tão competitivas, estavam em altas expectativas do muito público que foi aguçadora para ver esta quinta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Flat Track. A final prometia e ninguém deu por mal emprego o tempo. A última prova do dia nesta classe de 50 cm3 voltou a mostrar duelos interessantes, sobretudo no que diz respeito à luta pela segunda posição. Mais abaixo mantiveram-se as posições das 2 primeiras mangas. Pela terceira vez no dia, Rui Souza foi quinto classificado e André Ferreira quarto. José Alves foi terceiro, mas esteve sempre na luta pelo segundo lugar com Maurício Santos. Os 2 pilotos acabaram separados por apenas 1 segundo. Confortavelmente instalado no primeiro lugar ficou Luís Souza. Na classe Pit Bike Mini MX, 6 pilotos presentes na Póvoa de Varzim. Rodrigo Falcão e David Dias partiram para esta etapa nos primeiros 2 lugares do troféu e separados apenas por 2 pontos, com vantagem para Rodrigo, uma vantagem que até foi alargada após esta primeira manga, com o número 161 a garantir o triunfo e David Dias a terminar no quinto e penúltimo lugar. História diferente na segunda corrida do dia nesta classe. 4 voltas bem mais equilibradas dos 2 candidatos à conquista do troféu. Afonso Santos terminou no 6º lugar. Logo acima surge o nome de Carlos Sampaio, que esteve envolvido até final na luta pelo terceiro posto com Filipe Torre e Rui Souza. No final desta segunda manga, pouco mais de 1 segundo separou estes 3 pilotos. Filipe Torre acabou no 4º posto e Rui Souza foi terceiro. No tal duelo pela liderança do troféu, Rodrigo Falcão voltou a ser melhor que David Dias, que, no entanto, nesta segunda manga, terminou a escassas 7 décimas de segundo do vencedor. A final prometia, por isso, emoções fortes. Emoções que acabaram por aparecer logo nos primeiros instantes da corrida. Uma queda de Rodrigo Falcão deixou o caminho aberto para David Dias poder aproveitar e o piloto com o dorsal 17 não desperdiçou a oportunidade. Filipe Torre ficou no 5º posto e Afonso Santos foi 4º. Rui Souza ficou na 3ª posição após um intenso duelo pelo segundo lugar que foi garantido por Carlos Sampaio. Lá na frente, David Dias garantiu o primeiro lugar e importantes pontos na discussão do troféu com Rodrigo Falcão.
Na classe Hobby, destinada a pilotos não federados, 4 concorrentes à partida e um domínio avassalador de Manuel Gonzalez, que garantiu o triunfo nas 3 corridas realizadas na aguçadora. Aliás, as posições foram exatamente as mesmas em todas as mangas. Albano Santos, com o dorsal 131, foi 4º classificado. Júlio Lopes, a correr com o número 12, foi o 3º colocado. Com andamento mais rápido que os 2 nomes anteriores, João Sousa, na moto com o número 92, garantiu o 2º lugar desta prova. Como dissemos antes, Manuel Gonzalez foi dominador. Equipado todo de cor de laranja, bem se pode falar de uma prova que em muitos momentos foi mesmo sumarenta. Belas imagens da prestação do piloto vencedor desta classe Hobby na Póvoa de Varzim, que mostrou muito domínio neste traçado diferente para esta 5ª etapa do Nacional de Flat Track. Avançamos neste resumo até à primeira manga da classe Tracker. 8 pilotos presentes e a forte hipótese de José Lima garantir já nesta prova o troféu de vencedor da época. Nesta primeira manga, André Felícia garantiu o 3º lugar, o mesmo que ocupava no troféu após as 4 etapas anteriores. Na segunda posição, a escassas 3 décimas do vencedor, ficou Maurício Santos, que tentava prolongar a discussão pelo troféu até à última prova da época. Só que José Lima não permitiu que tal acontecesse e com o 1º lugar nesta manga ficou ainda mais próximo de poder fazer a festa. Na segunda manga, muitos duelos animaram a corrida. Rodrigo Falcão acabou na 4ª posição. Os 3 primeiros lugares foram discutidos até ao final das 6 voltas ao percurso. Maurício Santos ficou na 3ª posição, a escasso 2,5 da vice-liderança, que nesta manga foi ocupada por André Felícia. José Lima voltou a sair vencedor com menos de meio segundo de avanço para o 2º lugar, uma margem, no entanto, mais do que suficiente para começar a mandar colocar o nome do troféu de vencedor desta classe. Na final estiveram presentes os 6 melhores pilotos após as 2 mangas de qualificação. Pedro Martins ficou no 4º lugar, numa espécie de zona de ninguém, uma vez que terminou com 9 segundos de avanço sobre Rodrigo Falcão e 7 de atraso em relação ao 3º classificado, que foi Maurício Santos. Apenas com menos 3 décimas de segundo terminou André Felícia, que garantiu o 2º lugar nesta final. Mais uma vez, José Lima saiu vencedor e fechou com chave de ouro esta passagem pela Póvoa de Varzim, que lhe garantiu a conquista do troféu de 2023 na classe Tracker. Mais assinalável ainda o feito de ter ganho todas as 15 corridas que foram realizadas esta temporada. Na classe Powerbike, o dia também podia ser de festa para Fábio Felícia. O piloto com o número 8 partia para esta 5ª etapa do troféu com mais 60 pontos que o segundo, que era Ricardo Pontes. Se nesta prova ganhasse 16 pontos em relação ao mais direto adversário, garantia desde já a conquista do troféu. 5 pilotos presentes nesta primeira manga. 5º lugar para Simão Vidinha, que terminou as 6 voltas praticamente ao mesmo tempo do 4º classificado, que foi André Ferreira. Ricardo Pontes, com o dorsal 69, ainda a sonhar com a conquista do troféu, via a situação complicar-se ao não ir além do 3º lugar nesta primeira corrida. Intrometia-se na luta pelas primeiras posições nesta prova Fernando Martins, número 111. Fábio Felícia tinha saído triunfante em 10 das 12 corridas anteriores da época e nesta primeira manga conseguiu a 11ª vitória da temporada. A segunda manga foi uma cópia perfeita da primeira. Simão Vidinha voltou a ser 5º classificado, ficou a cerca de 2 segundos de André Ferreira, dorsal 23, que ficou com o 4º posto. 3 segundos o separaram do 3º lugar, novamente ocupado por Ricardo Pontes. Fernando Martins confirmou o bom andamento mostrado na primeira manga e voltou a ficar no 2º lugar. Lá na frente, Fábio Felícia somava e seguia, tendo a conquista do troféu de Powerbike como destino final. A última prova do dia podia confirmar em definitivo esse objetivo.
Simão Vidinha e Fernando Martins ficaram nas últimas posições desta corrida. Muito mais interessante foi o duelo pelo segundo lugar entre Ricardo Pontes e André Ferreira. Ricardo Pontes acabou na terceira posição, a 4 décimas de segundo de André Ferreira, que garantiu o segundo lugar. Nenhum nem outro viram de perto Fábio Felícia. O vencedor da corrida e também do troféu acabou esta prova com 17 segundos de avanço sobre André Ferreira e 18 em relação a Ricardo Pontes. 13 vitórias em 15 possíveis atestam bem a justiça do triunfo de Fábio Felícia neste troféu Powerbike. Já Ricardo Pontes e André Ferreira deixam para a derradeira etapa da época a decisão em relação ao segundo lugar desta classe. Olhamos agora para a classe rainha, a Dirt Bike. Por motivos pessoais, o líder do campeonato, Sérgio Rego, não esteve presente nesta prova na Aguçadora e deixou espaço para se poder reabrir a discussão sobre o título de campeão nacional. A palavra estava agora do lado de Miguel Fernandes, José Lima e, sobretudo, Carlos Sá, que partia para esta quinta etapa do Nacional no segundo lugar do campeonato, a 38 pontos da liderança de Sérgio Rego. José Lima assegurou a quarta posição nesta primeira corrida, depois de um despique com Ricardo Rodrigues, em que este último acabou por ficar com o terceiro lugar. Nas duas primeiras posições ficaram Carlos Sá e Miguel Fernandes. Carlos Sá sabia que, na ausência de Sérgio Rego, todos os pontos eram importantes na corrida ao título. Garantia aqui 20, que o deixavam, por isso, mais perto da liderança do Nacional. A vitória nesta primeira manga também colocava Miguel Fernandes mais perto de Sérgio Rego. Segunda manga, com os mesmos 7 pilotos em pista. Esta corrida mostrou exatamente os mesmos nomes nos 3 últimos lugares. Aliás, a única alteração ocorreu mesmo na terceira posição. José Lima e Ricardo Rodrigues trocaram de posições em relação à primeira manga. Desta vez a vantagem foi para Lima, que terminou as 10 voltas à pista com 4 segundos de vantagem sobre Rodrigues. Lá na frente, nada de novo, Carlos Sá voltou a ficar com o segundo lugar e Miguel Fernandes com o primeiro. Após as duas corridas, Miguel Fernandes tinha a garantia de ter reduzido para 43 pontos a distância para o líder do Nacional, Sérgio Rego. As notícias eram ainda melhores para Carlos Sá, que após 2 segundos lugares acumulava mais 40 pontos na conta pessoal e passava para a frente do campeonato, com mais 2 pontos que o anterior líder. Faltava perceber o que estava reservado para a última corrida desta penúltima etapa do Campeonato Nacional de Flat Track. José Alves foi 6º classificado, mas não conseguiu terminar a prova na mesma volta dos restantes 5 concorrentes. Hélder Rodrigues foi 5º classificado. José Lima assegurou o 4º lugar, mas podia até ter chegado um bocadinho mais acima, isto porque foi mínima a diferença para o terceiro posto, ocupado por Ricardo Rodrigues. Os 2 pilotos acabaram separados por menos de 1 segundo. Carlos Sá esteve envolvido na luta pela vitória, mas acabou por garantir um saboroso segundo lugar. Miguel Fernandes fez o pleno nesta passagem pela Póvoa de Varzim. Este novo traçado foi uma surpresa porque enquadra-se com o meu estilo de condução e adorei bastante. A prova em si correu bem, tive alguns percalços, algum nervosismo, se calhar, nos inícios das mangas, mas acabou por no final correr tudo bem. Nas contas do campeonato há mudanças importantes após esta penúltima prova da temporada. Carlos Sá é o novo líder do campeonato, com 289 pontos. Sérgio Rego, que esteve ausente, caiu para a segunda posição com 267. Miguel Fernandes é agora o terceiro classificado do campeonato, com 249. O campeão nacional de Dirt Bike só ficará decidido na última prova da época, também na Póvoa de Varzim.